Olá, pessoal, de volta com o Semicast. Ricardo, você tá bem, Ricardo? Tudo em paz, tudo bem. Paz. Ricardo, o Instituto Cast, né, que vem fazendo várias pesquisas. Bom instituto. Né? Sobre o governo, sobre a população, sobre uma série de assuntos. Ele soltou mais um agora, né, que era sobre se a população queria que o Lula fosse candidato à reeleição de novo, né? Quarto mandato, Lula 4, né? E o resultado não foi bom para o presidente, né? 55% das pessoas ouvidas pelo Instituto disseram que ele não deveria. Então eu trouxe o questionamento para cá. Você acha... Só isso, né? Só isso. Vamos discutir isso. Quer dizer, vamos discutir não, eu vou levantar e você vai dizer simplesmente o Lula deveria ser candidato de novo. Olha, sendo bastante objetivo, não. Eu acho que não. Até porque eu sou contra a reeleição, já disse aqui, já manifestei, assim, sempre foi minha opinião. Eu não gosto do Instituto da Reeleição. Eu acho que ele não fez bem ao país e não faz bem ao país, aos estados, aos municípios, porque, em regra, o governante, principalmente nos últimos 2 anos, né, do primeiro mandato, digamos assim, ele trabalha para a reeleição. Isso termina não sendo bom, né? E o apego ao poder em si já é uma coisa muito ruim. Aliás, vamos sempre lembrar Maquiavel, e o princípio fundamental do maquiavelismo é isso: como se manter no poder, em estando no poder. Pois bem, eu sou contra e acho que o Lula não deveria ser candidato mais à reeleição. E você pontuou bem quando você disse Lula 4, eu não tinha pensado nisso, Lula né? 4. É Lula 4. Lula teve 2 mandatos. Isso. Aliás, foram 2 bons mandatos. Agora está no terceiro por uma necessidade. Eu imagino até que pelo estado físico dele, de saúde, né? A idade, o peso da idade. Ele foi, entre aspas, meio que obrigado a ser candidato a presidente da República, e acho que ele não deveria ser mais, entre aspas, de novo, obrigado a ser candidato a presidente da República. Até porque, já manifestei isso também, acho que o PT tem o nome que, para mim, entre todos os políticos em atividade no Brasil, e eu vou situá-lo no âmbito político, é o melhor candidato a presidente da República, que é o Fernando Haddad, ministro da Economia, da Fazenda, como queiram. Então, é o caso de preparando, imagino, Fernando Haddad, e eu acho que isso tem sido feito, não sei se da maneira mais correta, né, para disputar a presidência da República em 2026. Mas vamos lá. Se o Lula disser agora que não é candidato a presidente da República, e até se ele disser que o Fernando Haddad deve ser o sucessor dele, você imagine a pancadaria, né? Interno, que começando internamente, né? Aliás, não é de agora, né? Eu falo começando, mas não é de agora, porque o Haddad já vem apanhando internamente. Eu cito aquela história da aposta que fizeram, né? Quanto tempo ele ia permanecer no Ministério da Fazenda, e foi uma aposta entre os petistas mesmo, graúdos, né? De que o Fernando Haddad não ia aguentar a pancada, e ele tem aguentado, tem envelhecido, porque, enfim, é um cargo, acho que você que lembrou isso um dia desse, né? O pior emprego do mundo, né? Tem um livro do Thomas Trauman, né? Que é um livro que ele foi porta-voz também do Lula, que é o pior emprego do mundo. Aí ele disse que já vai fazer uma atualização com o Fernando Haddad. O Fernando Haddad prova, né? Pois é muito complicado. Então, indicar o Fernando Haddad como possível sucessor dele já o colocaria na rinha. E a gente vai falar em briga de galo mesmo, né? A essa altura do campeonato, começando com os galinhos internos, né? Do próprio PT. A gente sabe que o PT é um partido de muitas correntes. E olha, onde tem poder, tem disputa. Pode ser um poder desse tamanho, né? O síndico do seu prédio vai ter disputa, a não ser que seja uma coisa absolutamente, enfim, insuportável, né? Vai ter disputa, e quem for eleito não vai querer sair. Em regra, é o que acontece. Tem esse aspecto, e tem o fato de que também essa tradição presidencialista, se o cara diz que não é mais candidato, né, no Brasil, o cara perde autoridade, perde importância, né? Assim, não, vai ser mais candidato, e aí, obviamente, outras forças vão se mobilizando para subir e batendo de maneira muito mais fácil. Eu acho que, de certa forma, o presidente da República ainda é preservado. Acho que para o Lula é impossível dizer hoje que não é mais candidato, mas acho que ele não deve ser mais candidato.
3 mandatos. Gente, o Lula teve câncer. O Lula é um ancião. Tá bom, eu sou um ancião, tá certo? O Lula é um ancião ainda mais velho do que eu. Tem problemas de saúde, tem limitações. O cara tem direito também a ter uma aposentadoria. Cansado, né? Tem direito a uma aposentadoria digna, ter um final de vida. O Lula foi retirante. É um sujeito que passou fome. Então, tudo isso tem um desgaste físico que, de alguma forma, no final da vida, isso é cobrado pelo corpo. Imagino que ele, Lula, gostaria, por mais que ele goste do poder, porque todo mundo que está no poder gosta, né? Essa era a minha pergunta. Todo mundo gosta que está no poder, gosta, né? Você disse que ele foi obrigado a fazer, e eu falo obrigado, mas eu concordo. Entre aspas, se não fosse ele... Eu concordo, se não fosse talvez, ele, não. Talvez ninguém ganhasse aquela eleição do Bolsonaro, tanto né? que a gente teve um escopo de Meirelles a Boulos no mesmo... Mas ali, será que ele... Aí a minha provocação de novo. Será que ele não pode ser obrigado de novo? Pois é, pode, e só numa última instância ou circunstância, imagino que ele deva sair candidato a presidente da República se não tiver jeito. Mas aí eu imagino, se o Lula conseguir, tratando respeitosamente o Haddad, sem fazer provocações, né? Enfim, mais infantis em relação ao Haddad, e até segurando a tropa do PT, né? Para que os caras não batam no Haddad, preservem o Haddad, e entendam que o Haddad vai errar, né? Todo mundo erra, né? Mas é um sujeito grande o suficiente para acertar. E a gente precisa quem acerte. E ele tem dado demonstrações cabais de que é um sujeito extremamente capaz. Capaz, tem habilidade política, tem um trato com o Congresso Nacional, quando o próprio, enfim, Padilha, né, que é o articulador político do governo, não tem. O Rui Costa também é o nervoso, como diz o Lula, né? É o nervoso. Quando o Lira está nervoso, eu mando o Rui Costa conversar com ele, porque o nervoso, 2 nervosos se entendem, né? Então, esses caras não têm o perfil. E o Haddad tem, sim. É um cara discreto, não tem a popularidade, nem o potencial, me parece, de comunicação que o Lula tem, mas é um grandíssimo nome. Obviamente, se o Lula for obrigado pela circunstância a ser candidato de novo, que assim seja, mas não acho que ele deva mirar isso. Pelo contrário, é mais ou menos, eu brinco com a história de pai e filho, eu sou pai, né? Eu sou avô, né? De que o objetivo de pai e mãe é se tornar irrelevante, porque quanto menos os seus filhos dependerem de você, melhor para eles. E eu acho que a gente deve pensar dessa maneira. Se o Lula se tornar, entre aspas, mais irrelevante, ser uma figura icônica, que ele sempre será, mas for suficientemente irrelevante para que uma outra pessoa com capacidade seja presidente da República, melhor para o país. Eu acho dessa maneira. Acho que ele não deve ser. Mas, repito, em sendo necessário que seja. Agora, imagina que é um sacrifício físico para o próprio Lula. Antes de entrar aqui na dica cultural... Não é ser casado novo, né? Não tem... Entra na dica cultural. Aqui eu vou fazer aqui uma conjectura. Sobre o Haddad, é mais fácil o Haddad unir o campo do centro-esquerda do que ele unir a esquerda em si. Ali é um campo meio belicoso para ele, entendeu? Para o Haddad. Não entendo isso. Eu realmente não... Porque eu compactuo com você da opinião de que o Haddad é o nome. Você sabe que é engraçado essa história, quando você diz isso, essa história de arregimentar o campo mais ao centro-esquerda. Ele é um sujeito muito civilizado, né? Sim. Talvez isso incomode, né? Principalmente nesses tempos em que as pessoas gritam de um lado, gritam do outro. Você não vê o Haddad gritar. Ele pode, e tem feito isso de quando em vez, fazer uma crítica, mas é um sujeito que faz uma crítica num nível, né? Muito alto, muito elevado. Talvez isso se incomode. Não, o Haddad precisa bater mais forte, precisa pôr embate. Engraçado. Esse é lembra ponto. A história do Tarcísio com ele, candidato ao governo de São Paulo, né? Que os próprios petistas faziam críticas. Pô, ele é muito leve, né? Precisa bater mais. Ele e o Tarcísio se tratavam de forma tão respeitosa que começou a incomodar ambos os lados, né? Independentemente do Tarcísio, porque o Tarcísio também não é tolo, não. Também não é tolo. É uma direita, imagino eu, mais perigosa no sentido de que a história da polícia de São Paulo, né? Como ele
dar corda à polícia para que ela seja violenta, isso por si só é um sinal perigoso, né? Mas ele, no contato, no dia a dia, nas relações com o próprio Lula, ele é um sujeito extremamente civilizado. E é bom que seja civilizado também. Por que não, né? Não precisa todo mundo ser Bolsonaro para estar xingando, dizendo palavrão, né? Aliás, o vocabulário dele é aquele vocabuláriozinho ruim, hein? ruim demais. E não foi por falta de oportunidade, não. Não. É porque ele não quis aprender, né? Um bom português. Eu torço para uma eleição mais chata, próxima. Que seja mais chata, mais técnica. Eu acho que a gente está precisando de uma eleição mais chata. Mais chatinha, né? Vou para a Segunda Guerra, vou para a dica cultural falar sobre a Segunda Guerra. Já que a gente está no meio de uma guerra. É perigoso, ele está belicoso. Você falou de um cara, de uma pessoa que ela consegue dialogar com vários segmentos da sociedade. Eu vou falar de uma grande figura histórica, que é Winston Churchill, né? Que era uma pessoa conservadora, mas que na Segunda Guerra teve um papel fundamental, né? E assim, o que pouca gente sabe é que o Churchill é ganhador, além de ser o que foi, né? Ele é ganhador do Nobel de Literatura. Ele ganhou o Nobel de Literatura com Memórias de Segunda Guerra. É um livro. Por que eu estou indicando Memórias de Segunda Guerra? Porque a Amazon, eu não ganho nada da Amazon para isso. A Amazon está lançando uma edição especial. E eles têm umas promoções ótimas. Os 2 livros em capa dura, com uma apresentação bem bonita, por menos de R$100. Então você entra lá na Amazon e você compra. Esse livro são 2 livros, uma coleção. O primeiro livro ele retrata de 40 a 42, a entrada, o pré-guerra, como os Estados Unidos entrou na guerra. E o segundo livro de 42 a 45, até o final, já passando por Pearl Harbor e tudo mais. São fantásticos, é muito legal. Para as pessoas que são apaixonadas pela Segunda Guerra, gosto de... esse livro é fundamental. Guerra, mas não, das histórias. Apaixonado por tudo que aconteceu, né? É bom a gente... Explica muito a humanidade. É bom a gente entender o que aconteceu para não repetir, né? Mas repete. Infelizmente. Então essa é a minha dica, Ricardo. E a sua? Acho muito legal essa história do Churchill, né? Dos livros dele sobre a Segunda Guerra. Na verdade, dizem muito sobre o próprio Churchill, né? Ele, ao final, né? Ele dizia, a história vai me tratar muito bem, porque eu vou escrevê-la. E ele fez exatamente isso. Mas só uma historinha bem-humorada do Churchill. Ele no parlamento, né? Inglês. E no parlamento inglês, ninguém acha que era aquela coisa assim, absolutamente, o senhor, mister... Não é isso, não. Os embates também eram engraçados. Só não pode chamar ninguém de mentiroso, né? Se você chamar o outro de mentiroso, você tem que pedir desculpa publicamente na mesma sessão, porque senão você é excluído do parlamento, corre o risco de ser excluído. Mas tinha uma parlamentar que era uma aristocrata também, inglesa, e os dois viviam se picando, né? Agora, a provocação nesse nível. Uma vez ela disse assim, se eu fosse casada com o senhor, eu botava veneno no seu café. Aí ele disse, se eu fosse casado com a senhora, eu tomava. Essa é a cara dele. Tem outras histórias deliciosas. Mas vamos lá. Eu vou aqui sugerir um livro, é um pequeno livro, mas que explica o que acontece hoje, por exemplo, no Rio Grande do Sul. É um livro do século XIX, mas explica muito. Ora direis, mas como, né? Século XIX. Exato. Olha isso aqui, gente. Dr. Jekyll e Mr. Hyde, ou Médico e o Monstro, né, que é outro título que ficou conhecido, ou a estranha história do Dr. Jekyll. É um livro fantástico, porque mostra o que é a humanidade. É engraçado que é tido como um livro de terror, mas é um belíssimo livro sobre psicologia, sobre antropologia. Veja só, 100 páginas, né? E sobre a humanidade. Então o homem é Dr. Jekyll e é o Mr. Hyde. É o médico e é o monstro. É o sujeito generoso, altruísta, como muita gente que tem ido para o Rio Grande do Sul, ou é o sujeito ladrão, mentiroso, que produz fake news sobre uma tragédia humana como a que vivemos no Rio Grande do Sul. Eu sugiro, é um livro, eu acho delicioso, faz muito tempo, você vê que ele é velhinho aqui, né, que eu li, mas eu adoro esse livro, gosto muito, e cito de quando em vez, exatamente por ser, ele é uma síntese do que é o homem. O homem é Dr. Jekyll e é o Mr. Hyde. Fantástico. É isso.
Muito boa a alusão ao Rio Grande do Sul, até... Mas só uma observaçãozinha, você vê como funciona essa história, né? Você tem o Hitler e tem o Chaplin. Os dois nasceram no mesmo mês, né? E no mesmo ano, 1889, os dois. Um no dia 16 de abril, o Chaplin, e o Hitler no dia 20 de abril. São figuras tão distintas, né? Um produziu o que, para mim, é a origem do cinema é o Chaplin, né? O grande, enfim, divulgador do cinema, né? O cinema era uma coisa incipiente antes dele. E o outro produziu a morte, a tragédia, a dor, o ódio. E ali, juntinhos, né? Praticamente nasceram no mesmo ano, no mesmo mês. E somos nós, Dr. Jekyll e Mr. Hyde. É isso, Ricardo. Com Dr. Jekyll, Mr. Hyde e a alusão ao Rio Grande do Sul, a gente finaliza esse programa e volta na semana que vem. Grande abraço, pessoal.